Salve rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Hoje iremos falar pela primeira vez de uma franquia que eu confesso que eu protelei pra falar nesse podcast. Afinal, eu nunca falei sobre Cobra Kai, nunca falei sobre Karate Kid. Afinal, o último Karate Kid lançado nos cinemas nem existia o podcast, né? Mas eu poderia ter falado do Cobra Kai. Mas eu protelei para poder falar sobre, eu confesso e peço 1 bilhão de desculpas. Cara, mas eu tardei, mas não falei, cara, pois eu finalmente vi e vamos falar de maneira surpreendente sobre Karate Kid Lenda, o novo filme da franquia Karate Kid, que une o antigo, os 2 antigos, com um novo respiro, né, com a atualidade desse universo do Karate Kid. Cara, eu confesso que eu dei muito braço a torcer pra esse filme, eu nunca vi Cobra Kai, confesso que é uma série que nunca me encantou muito. Inclusive também porque eu não vi nenhum dos antigos Karate Kid. Sim, eu peço perdão, meu lado mais amante do cinema nunca me foi cativado pra poder ver o Karate Kid. Mas eu só vi o de 2011, né, o do filho do Will Smith e tudo mais, né, aquele tão popular, né, quem viveu, viveu, né, cresceu vendo aquele filme. Mas cara, eu confesso que dei muito braço a torcer, falei: "Ah, não vou ver não, não quero ver". Mas daí eu dei uma chance, falei: "Não, eu preciso ver para este humilde podcast". E cara, eu vou chegar numa conclusão aqui, cara, uma conclusão deveras interessantes. Eu peço desculpas para os amantes de Karate Kid, de todo esse universo de Cobra Kai e tudo mais, mas eu peço desculpa pela minha demora, pois esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom, cara. Depois que eu assisti, eu achei: "Pô, eu dei o braço a torcer mesmo, mano. Nossa, como eu pude demorei tanto pra ver um filme tão interessante, tão bom, tá ligado? Tão simples". Eu acho que foi um filme que foi lançado, de uma maneira tão despretensiosa, que claro, mexe muito com fatores atuais, assim, da nostalgia, de pegar, grandes ícones da franquia antiga do Karate Kid, pra meio que ser uma passada de bastão pra uma nova leva, né, afinal, vocês acompanharam, ao longo dos os últimos episódios do Pipoca Vegana, toda um comeback de personagem, assim, igual teve comeback de certos personagens do Gladiador, do Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, do Pânico. Então, a nostalgia ela se encara muito presente, né, a nostalgia e as participações corretas, no momento correto, na hora certa. Mas, cara, e Karate Kid ela não foge disso, mas ela faz isso de uma maneira mais orgânica e suave possível. Eu gostei muito, eu achei o filme muito legal, agora falando um pouco mais sobre o filme, eu amei porque o filme ele segue muito aquela questão, né, tipo, por exemplo, no Karate Kid de 2011, ele fala muito do menino americano que acaba se mudando pra China. E daí nesse aí é o menino chinês que acaba se mudando para os Estados Unidos. E tem toda uma questão de trauma que acabou passando, o menino de 2011, né, o filho do Will Smith, acabou, não só tinha ele e a mãe dele, aí nesse aí a motivação do filme Lendas, cara, é uma motivação completamente plausível, assim, tá ligado? Mano, eu achei muito bom, mano. Eu achei muito legal, tá ligado? Porque segue todo um esboço da franquia, né, de motivação, assim, e onde você por mais que você tente fugir, assim, do karatê, o karatê sempre vai estar lá presente, assim, digamos assim. E e as homenagens postas no filme, a estrutura do filme, ela honra, tipo assim, depois que eu vi o filme, eu
busquei ver um pouco mais do universo do Cobra Kai, do próprio Karate Kid original de 80 e pouco. Cara, honra muito a essência, segue a essência certinha dos originais, né, dos antecessores. Eu achei isso muito louvável, muito louvável. É um filme que, pô, 1h34 de filme, é um filme extremamente rápido, com uma estrutura completamente orgânica, completamente bem montada. Eu achei muito bom, eu achei muito da hora, porque ela, igual eu falei, né, conta o oposto, o menino, no caso, o Lee, ele foge do karatê, porque de uma certa forma ele é forçado pela mãe a voltar, né, para os Estados Unidos e consequentemente mas ele é parado porque o irmão dele acabou falecendo e ele tem toda uma questão, de medo, de paralisação, de pensar: "Pô, eu não posso, porque no momento que eu mais precisei eu falhei", sabe. Eu achei isso muito interessante, assim, tá ligado? Como o filme ele deu um pouco mais de profundidade pro 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 Lee, né, o personagem que de uma certa forma, eh então de uma certa forma eu gostei de como o filme ele segue, dá profundidade pra ele, dá uma profundidade pro Lee, é uma passada de bastão muito interessante, porque, traz um pouco mais de humanidade, né, é um filme que é um filme leve, né, a estrutura do filme é extremamente leve, ele cara, uma coisa que esse tem que pontuar é que esse filme, se você não viu nada do Karate Kid, você fica tipo: "Mano, quem é esse? Quem é aquele? Quem é o outro? O que foi a cena pós-crédito?", sabe, tipo, o filme literalmente, ele é uma parte desse universo que, se você não vê outras partes, você vai ficar tipo: "Hã?", sabe, tipo: "O que está acontecendo?". Ele é essencialmente feito para você se interessar para os outros filmes, né, tipo, não é um filme novo do universo, tipo, é um filme, tipo, é uma continuação desse universo, né. Eu achei isso bom, interessante, pra quem gosta da franquia é bom, porque particularmente pra mim, pelo menos, funcionou, fui fisgado pra gostar mais do Cobra Kai, do próprio Karate Kid original, e também mexe com uma nostalgia muito interessante, né, porque, pô, quem não cresceu ouvindo Never Say Never do Justin Bieber, agora tem nenhum problema falar que Justin Bieber era o rei da época, né. Mas cara, sobre o filme, tem também toda uma questão de onde o karatê tá, acaba acompanhando, né, de um certo modo, por mais que ele tente fugir do karatê, o karatê não vai fugir dele, né, eu gosto muito disso, gosto muito do desenvolvimento do próprio Lee, né, quando os filmes foram lançados, completamente datado alguns eventos, você pensa: "Nossa, certas paradas aconteceu". E eu gosto também, eu estava vendo, que o Cobra Kai ele se destaca muito porque ele mostra o outro lado, né, da parada, né, tipo, o vilão não é só o vilão, não é só como se fala, o valentão e tudo mais, ele tem toda uma profundidade, que foi o caso do personagem do Johnny, né, do Johnny Lawrence. Tipo, dessa vez, mano, o próprio filme do Karate Kid Lendas, ele por mais que ele mostrou a rivalidade entre o Lee e o Conor, o Conor meio que, tipo, passou pela mesma estrutura, o antagonista acabou sendo derrotado na luta, acabou aprendendo a lição, tudo mais. Eu acho que abriu margens para que o universo pudesse continuar se expandindo, sabe. Porque eu achei muito interessante, sabe, tipo, como o filme ele entrega ferramentas para o universo, para fazer coisa que, tipo, sem precisar o retorno essencialmente do Jackie Chan, ou precisar de mais uma temporada do Cobra Kai que foi finalizada, sabe, tipo, pode, eh, ter essas participações, mas, tipo, mostrar agora como vai ser a vida do Lee, agora em Nova York e tudo mais, sabe. Muito bom, cara. Eu particularmente gostei pra caramba do filme. Eu gostei muito, como esse filme é leve, como esse filme consegue lidar bem, sabe, tipo, o filme ele centraliza muito na questão do próprio personagem do Lee, ele
se fortalecer desse evento, dele ele entender que o karatê não é uma ferramenta como se fosse uma arma, mas sim uma ferramenta para ele poder lutar em situações adversas como ansiedade, como você poder destravar o seu medo, sabe. Claro que o filme tinha que falar o karatê, a gente meio que paga pra ver luta, né, é inevitável, é a mesma coisa que, tipo, você pagar pra ver um Jurassic World da vida e, pô, consequentemente não vejo dinossauro, tá ligado, eles ficarem de plano de fundo. Então eu gostei muito, sabe. Esse filme me lembrou muito, sabe o quê? Um retorno bom, assim, um frescor novo pra franquia, me lembrou muito o último Transformers, o Despertar das Feras. Claro que por mais que eu acho que o filme acabou não sendo tão cativante pela bilheteria, que infelizmente agora determina se o filme vai ter continuação ou não, eu gosto porque deu um respiro novo pra franquia, sabe, tipo, uma franquia que já estava que ao contrário do Karate Kid já estava, saturada, mas deu nortes novos, sabe, tipo, fala: "Não, agora tem novos caminhos que a gente pode elaborar aqui", sabe. Não desgastou, apenas falou: "Olha, tá aqui, é uma franquia que, tipo, não rende bilhões de dólares, mas é consolidada, consigo se fortalecer aqui", e é muito bom. E do Karate Kid Lendas, acho que teve todos os ferramentas pra poder o filme conseguir se voar sozinho. Eu gostei muito, muito, muito mesmo, tá ligado. Eu achei muito interessante. Porque, pô, é um filme competente, é uma história que encanta, porque ela é bem simples, né, tipo, eh, é muito, igual eu falei, o filme, né, a estrutura desse filme fala sobre, pô, o menino tem ansiedade, respeitou o original, sabe, respeitou o Park Chan, do Mister Han, respeitou o personagem do Daniel LaRusso, sabe. Tipo, gostei muito disso. Nossa, nossa, sabe, tipo, e respeitou, mas não, tipo, usou como muleta como por exemplo, Patipá não, eu vou trazer de volta para eles serem protagonistas, não, eles são coadjuvantes, eles são literalmente coadjuvantes, são essenciais para o desenvolvimento do protagonista. Isso que importa, eu gosto de paradas assim, sabe, tipo, quando o retorno ele é tipo providencial assim: "Ó, eu sei que sou foda, mas eu já tive minha parcela aqui, e, meu, eu não vou roubar o brilho do menino que, meu, ele foi contratado pra ser o protagonista, né. Então gostei muito, mano, a coreografia desse filme também, nossa, eu acho que não dá pra reclamar da coreografia do Karate Kid, de todo o universo Karate Kid, incluindo o Cobra Kai, que, mano, coreografias muito sempre bem elaboradas, e coreografia boa. Acho que a trilha sonora poderia ter sido um pouquinho mais importante para as cenas de luta, mas, cara, a coreografia desse filme é muito boa, é muito precisa, está sempre no lugar certo e na hora certa, cara. Eu sinceramente gostei para um caramba desse filme, pra caramba, eu não esperava, de verdade. Eu me encontro muito surpreso, porque eu não esperava gostar realmente, realmente mesmo. A direção desse filme, pra quem não sabe, foi feito pelo criador da icônica série que só teve 1, 2 temporadas, The End of the Fucking World, foi dirigido pelo Jonathan Entwistle. E cara, ele foi uma direção altamente competente, ele é bem mais focado no ele é bem mais focado em séries, assim, de um certo modo, mas eu achei que a estreia dele, assim, em grandes filmes, assim, pô, foi altamente competente, altamente competente. Ele conseguiu trazer uma dramaticidade muito interessante para o filme, dramaticidade misturada com humor na medida também, sabe, tipo, não ficou exagerado, não foi muito, tipo, pesado o filme, sabe, tipo, ele consegue entregar dramaticidade e peso nos momentos ideais, nos momentos em que, tipo, você pensa: "Pô, mano, eu precisava se sentir impactado por aquela cena", e consegui. Eu achei muito bom, como ele conduziu o filme conseguiu trazer as emoções certeiras para o filme. Tipo, na medida certa, no momento certo, a dramaticidade na hora certa, mas também somada com a comédia ideal para o filme não se tornar pesado, afinal,
pô, o filme é pra 12 anos, o filme é para, atrair, pra ser um gancho para atrair novos fãs também, mas ao mesmo tempo respeitar pra não ser bobo o suficiente pra respeitar o legado da franquia original. Então, cara, eu amei, eu gostei pra caramba mesmo, eh, da direção dele. Eu acho que esse filme é um filme que eu não realmente eu não tenho muitas ressalvas, mano, tipo, a única ressalva que eu tenho, agora vai entrar na parte de ressalva, é na atuação, que nenhuma atuação eu achei impactante. Tipo, e o elenco é bom, pô, retorno de Jack Chan, o cara literalmente moldou toda uma geração, né, tipo, Hora do Rush, As Aventuras de Jack Chan, sabe, O Terno de US$ 1 bilhão, sabe, ele literalmente mudou a infância de muita gente, tá ligado. Missão Quase Impossível, ele e além do próprio Karate Kid, né, então ele é o cara ali. Mas ele, o próprio Ralph Macchio, é que abrindo ressalvas, tanto o Ralph Macchio quanto o William Zabka, na hora que eu nossa, eu toda vez que eu vejo eles eu lembro do episódio How I Met Your Mother que o Barney fala que odeia, odeia, odeia o Ralph Macchio, porque o verdadeiro herói do Karate Kid é o William Zabka, né, que é o próprio Johnny Lawrence. Mas eu só vou fechando aspas, mas cara, tanto o Jack Chan quanto o Ralph Macchio, eh, enfim, não tô tanto assim bem, eu acho que a melhor coisa que esse filme teve, assim, em termos de atuação e de química, foi do Ben Young com a Sadie Stanley. Ali teve muita química, os 2 jovens foram extremamente competentes, assim, tá ligado. Eu gostei pra caramba dela, deles no caso, eles foram mega bem. Tipo, eles sim entregaram química em todo momento, eu acho que o filme também igual eu falo, o da grande da série desse filme é que, tipo, ele é na medida certa, tudo na medida certa, todos os tons do filme é tudo na medida certa. E o da certo, assim, foi o Ben Young com a Sadie Stanley, além também do protagonista exigido do Ben Young pra pra ser o protagonista, né, tipo, carisma ele conseguiu entregar bem, juntamente com a da Sadie Stanley. E no contraponto, o Adam Sknight, eu acho que, pô, é um ator jovem, né, não vou falar que, tipo, vai fazer um Sesc ali, não, tipo, pô, nada a ver. Mas, pô, aí eu acho que, tipo, entrou no papel de vilão caricato, aquele antagonista violento que bem badass, assim, tá ligado? E que poderia ter tido mais, mas aí é mais do roteiro do que, tipo, qualquer outra coisa. Mas tá tudo bem. E abrindo aspas aqui, pô, quando eu vi o Joshua Jackson, eu falei: "Mano, eu lembrava desse cara". E eu lembrei que ele é o Pacey de Dawson's Creek. Nossa, eu gosto muito dele. Sou fã do Joshua Jackson. E foi legal ver ele, tipo, num papel de destaque, né, eu gosto pra caramba dele. Desde que ele fez Dawson's Creek, eu sou fã desse cara, sou fã absurdo desse cara. E gostei de ver ele. E é isso, Karate Kid Lendas é um filme legal, é um filme extremamente maneiro. Eu acho que não tem nem ressalvas, o que eu falei de contrapontos é apenas um peeling novo, mas que o filme ele entra muito na numa zona que é impossível você não gostar, porque é um filme rápido, na medida certa, consegue fazer tudo organicamente, o humor na medida certa, a dramaticidade no humor na medida certa, romance, comédia, tudo, sabe, tipo, tudo, 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 além da coreografia muito bem elaborada. Então Karate Kid Lendas, mano, eu dou uma nota 9 pro filme, dou 9. Totalmente franco, filme 100% franco, sincero e bom, cara, de verdade mesmo, tem muito meu respeito esse filme. E é isso, minha rapaziada, eu agradeço muito pela audiência de vocês, se você gostou, curta, compartilha, comenta, estamos disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, e além também das nossas redes sociais, o Instagram, o TikTok, entre outras plataformas. E além também, se você quiser potencializar sua marca no mercado digital, nada melhor que contar com a nossa querida Bmarket. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima e tchau!